noite, gente. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. E uma honra muito grande rever amigos queridos aqui como Cláudio. Em tempos que a gente não tem essa oportunidade, né, Cláudio? De estar junto. Então é uma felicidade. Quero agradecer de forma muito querida aos amigos da casa que estiveram e principalmente pedir a inspiração e a orientação da espiritualidade do Mestre Jesus, que possa nos esclarecer a mente, as palavras, as ideias nesse domingo assim tão aprazível, né? Esse tema que a gente vai discutir hoje, retribuir o mal com o bem, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai nossos inimigos. E ele não partiu de uma ideia minha, eu tenho que deixar claro isso, né? Eu sou um operário que vem trabalhar aqui para vocês, né? E esses desafios quem me dá é o nosso querido Barreto, né? Barreto fala assim, ó, você tem que falar e saia da acomodação, venha trabalhar. Eu falei, então o senhor escolhe o tema. E ele me falou, ó, que tal o tema retribuir o mal com o bem? Eu falei, é um desafiador, né? Vamos encarar esse desafio, e foi um desafio extremamente prazeroso, porque a gente, nesse tema, conseguiu ir a fundo nos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Logo no início, ele coloca esse desafio. Jesus diz, em amar os nossos inimigos, em fazer bem aos que nos odeiam, a orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então a gente vê que esse tema é efetivamente uma alegria imensa, porque dá para a gente pensar do ponto de vista filosófico, a relação do bem e do mal, do ponto de vista científico, do ponto de vista religioso, toda essa trama. Fugindo da ideia maniqueísta do bem e do mal, a gente efetivamente consegue, com esse tema, aventurar por várias leituras, né? E eu tive, assim, o prazer de, na preparação desse material, voltar a todo o trabalho de Kardec, né? Interessante que o bem e o mal vai estar lá no Livro dos Espíritos, de forma bem clara, vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a base, o capítulo 12, vai estar no capítulo 3 da Gênese, um capítulo maravilhoso, e muitas vezes a gente nem volta a ler a Gênese, né? A gente deixa a Gênese lá no segundo plano, e foi maravilhoso a gente voltar ao capítulo 3 da Gênese. Está no Livro dos Médiuns, está nos depoimentos e nas mensagens espirituais de espíritos que fizeram uma boa jornada e naqueles que tiveram dificuldades na encarnação, lá no relato do Céu e Inferno, que é um livro também que a gente lê pouco, né? E vários relatos também ajudam a gente a interpretar essa relação do bem e do mal lá na Revista Espírita. Então foi um caminho prazeroso a gente trabalhar nessa análise da lei, da justiça, do amor e caridade, pensando no bem e do mal. Então eu pensei em fazer essa análise a partir de três momentos. Primeiro, pensar o que é o bem e o mal, né? Então, a partir lá da Gênese, do capítulo 3º, que ele fala do bem e do mal, eu pensei, no primeiro momento, a gente conceituar o que é o bem e o que é o mal. No segundo momento, a gente refletir um pouco de por que nossa época, que a gente tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta informação, a gente sabe tudo de muita coisa, a gente tem dificuldade de retribuir o mal com o bem. E, por fim, pensarmos qual é o caminho que os espíritos nos ensinam para que a gente possa aprimorar um pouquinho mais de nosso processo evolutivo. Então, são esses três momentos que eu quero falar com vocês na noite de hoje. Se eu passar do tempo ali, vocês me lembram, viu? Senão eu fico falando aqui demais. Então, vamos lá. O primeiro desafio nosso é pensar qual é a fonte, como está lá na Gênese, ou o que é o bem e o que é o mal. Então a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, e Kardec pergunta de forma bem clara, como se pode distinguir o bem e o mal?
E os espíritos respondem de forma bem simples. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem procede de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-la. Então é bem fácil essa distinção, embora às vezes a gente se complique em alguns temas. Mas a gente sabe, no íntimo de nossa consciência, porque os espíritos também falam que a lei de Deus e as leis morais estão presentes em nossa consciência, né? Então, se a gente tem isto na consciência, a gente sabe efetivamente quando estamos fazendo bem e quando estamos fazendo mal. Embora muitas vezes a gente nem admita que esteja fazendo mal, mas a gente sabe que em determinadas decisões, em determinadas escolhas, a gente não está procedendo corretamente. Então, na questão 631, logo em seguida, Kardec perguntou: tem o homem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? E a resposta também é bem simplesinha, bem direta e bem óbvia. Sim, quando crê em Deus e quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, no fundo, todo o processo de aperfeiçoamento do espírito na sua evolução está baseado na capacidade dele sair de uma dimensão mais instintiva, que está descrita lá na Gênese, e ir adquirindo, pela sua evolução, já que ele nasce simples e sem saber, ele vai adquirindo o seu aperfeiçoamento pela capacidade cada vez maior de ter uma inteligência, uma capacidade de escolha racional, tão presente em nosso tempo, porque as escolhas que a gente faz, na maioria das vezes, ela é racional, tirando aquela parte que é automática. Mas a gente tem cada vez mais essa inteligência para pensar nos caminhos e fazer escolhas. Então, toda vez que a gente usa essa inteligência baseada nas leis espirituais, nas leis divinas, que são também leis naturais, a gente sabe que está no caminho certo ou sabe que está indo no caminho errado. E aí, na hora que eu estava preparando esse estudo, surgiu um textinho pequenininho que está no livro Paciência, de Emmanuel, lá no capítulo 13, que é uma prece, na realidade, que ele fala bem assim: Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais. Eu lembro que vários de vocês já devem ter lido essa mensagem. Auxilia-nos a compreender mais a fim de que possamos servir melhor, já que somente as bênçãos que nos concede podem fluir através de nós em nosso apoio e em favor daqueles que compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, ou seja, da inteligência, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não da condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram a vantagem que nos felicitam a vida. E por aí, Emmanuel segue nessa oração. Então, quando a gente vê efetivamente, lá na Gênese, no capítulo 3º, uma discussão extremamente racional e didática de Kardec do que é o bem e o do mal, o que é o bem e o que é o mal, ele conceitua claramente o bem, toda vez que aproximamos dos ensinamentos de Jesus através das leis divinas, e o mal, toda vez que a gente não consegue praticar esses ensinamentos. Então, a nossa felicidade, efetivamente, depende desse bem e desse mal. Mas ele vai mais a fundo. Ele fala assim: se o bem emana de Deus, que é toda a sabedoria, toda a inteligência, toda a bondade, e o mal vem de Deus também? E ele faz um raciocínio que é extremamente intrigante para quem gosta de pensar nas coisas. Que ele fala assim, o mal não vem de Deus. Se Deus é toda bondade, então o mal não vem de Deus. Mas o mal existe. Se o mal existe, de onde ele vem? E aí, Kardec esclarece de forma bem didática de que o mal, efetivamente, ele poderia não existir se a gente tivesse feito determinadas escolhas em vidas pregressas. E que se esse mundo de provas e expiações convive mais com o mal do que com o bem, é porque ele é fruto da natureza humana e não da obra de Deus.
Então, ele deixa claro que o mal não vem de Deus, mas que o mal acontece por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas imprevidências. E ainda ele fala que existe dois tipos de males. Um que o homem não pode evitar, que está na própria trajetória de cada tipo de planeta, porque ele é necessário pela lei do trabalho, pela lei do progresso, pela lei de sociedade, que a gente enfrente dificuldades para que a gente possa aperfeiçoar, como aconteceu recentemente com a pandemia, embora a gente possa pensar que a pandemia não é fruto da obra divina, é fruto de uma série de desequilíbrios no nosso processo de desenvolvimento, do meio ambiente, de etc e tal, que seria tema para outra palestra. Mas a gente pode pensar que existem flagelos naturais que são colocados pela providência divina para que o homem possa, assim como na pandemia, produzir vacinas, produzir soluções, produzir meios de tornar a vida melhores. Mas há outros males que são evitáveis, e Kardec deixa isso bem claro lá na Gênese, porque eles são fruto de nossos vícios, do orgulho, do egoísmo, da ambição humana, da cupidez, do excesso de todas as ordens que a gente comete. Então, esses males que são evitáveis acontecem por algum motivo. E esse é o caminho que a gente tem que pensar. Por que esses males efetivamente acontecem? E aí a gente volta para o Livro dos Espíritos. Lá na questão 121, Kardec pergunta assim: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Aí os espíritos fazem a seguinte resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou maus, criou simples e ignorantes, e isso tendo a aptidão do bem quanto do mal. Os que são maus, assim tomaram por vontade própria. Então, quando a gente raciocina por que determinados espíritos é permitido tomar o caminho do mal, na realidade não é por uma questão de escolha divina, mas por conta do nosso processo de desenvolvimento enquanto espíritos que se reencarnam continuamente. Nascendo simples e sem saber, a gente vai pela liberdade de escolha, pela liberdade de decisão, pela liberdade de determinados caminhos, a gente vai efetivamente cometendo erros e conduzindo a nossa trajetória espiritual coletiva e individualmente por esses caminhos. É interessante, quando a gente está refletindo sobre isso, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando ele fala de desigualdades, a gente vive um mundo de plenas desigualdades, né? E a gente questiona muito por que vivemos esse mundo com tanta desigualdade e qual é a origem da desigualdade. Mais ainda, será que Deus é que efetivamente promove essa desigualdade para o aprimoramento do ser humano? E os Espíritos falam exatamente nesse sentido. Dando o livre-arbítrio, quis Jesus, ou quis Deus, que ele chegasse, o homem, por sua experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que na prática do primeiro resultasse do esforço da vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fará senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então a gente vê efetivamente que o livre-arbítrio é fundamental para traçar as nossas escolhas e que se a gente vive um mundo de provas e expiações, de desigualdades, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, é por conta da nossa escolha individual e coletiva. A ponto disso ser tão marcante que em determinado momento eu estava estudando e ouvi uma música de um filósofo bem do nosso tempo, mas que sai com umas tiradas que eu acho que são extremamente impressionantes. Esse rapaz, todos conhecem, se chama Chico César, e ele fez uma música que caiu no gosto popular, que fala justamente do que a gente está discutindo hoje, do bem e do mal. E ele fala bem assim: eu não me atrevo a cantar, porque se minha voz é assim, imagine eu cantando, né? Não ia ser coisa muito agradável. Mas ele fala de forma bem inspirada,
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele por mim. Então, na inspiração de Chico César, a gente vê que o principal desafio para o domínio do bem em nosso planeta é o nosso próprio egoísmo e o nosso próprio orgulho. Deus me proteja de mim. Ou seja, a dificuldade que a gente tem de sair desse momento para caminhar para o momento seguinte. E ele continua: caminho se conhece andando, então, de vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter o sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Muito obrigado. Então, meus amigos, minhas amigas, efetivamente a gente vê que os nossos problemas não estão simplesmente em uma relação maniqueísta do que o bem é bom e de que o mal é ruim. Na realidade, nós somos seres complexos no processo de amadurecimento espiritual e que temos, por conta das nossas escolhas, caídos em determinados janelas de oportunidade onde a vingança, o ódio, o rancor, a proeminência do poder leva a gente, mesmo sendo bom, a cometer maldades. E Chico César foi extremamente inspirado quando ele falou da maldade de gente boa e da bondade de pessoa ruim, que muitas vezes está achando que está fazendo o bem e, na realidade, está fazendo o mal. Vamos seguindo, senão não dá tempo de eu falar tudo que eu quero. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? E os Espíritos, mais uma vez, são extremamente esclarecedores. Qual o obstáculo desse ser humano ainda preso ao egoísmo e ao orgulho? Eles falam assim, é o orgulho e o egoísmo, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Ou seja, o nosso problema efetivo, lembrando que nós estamos na era do Consolador prometido, numa fé raciocinada, é porque a gente progrediu intelectualmente, mas ainda está preso à falta de um progresso moral. Lembrando que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que Jesus fala que meu reino não é deste mundo e que eu não vim destruir a lei. Então, se a gente raciocinar nesse sentido, a gente vai ver que a mensagem do Cristo sempre é falada à nossa humanidade em cada momento da evolução dela. Lá em Moisés, ainda com o espírito extremamente embrutecido, a gente tinha um tipo de ensinamento, onde a mensagem era um Deus único, mas olho por olho. Me agrediu, a gente agride de novo. Quando Jesus vem mais à frente e tem a oportunidade de ensinar propriamente um exemplo da prática da retribuição do mal com o bem, Jesus deixa claro que o olho por olho não deve acontecer, que a gente deve tecer aos nossos inimigos todos os cuidados, mesmo, esclarece Kardec isso na Gênese, que a gente não tem o mesmo sentimento que a gente tem para um amigo, até por conta do magnetismo do fluido espiritual, da lei de atração e repulsão, a gente vai ver que a um amigo a gente se sente muito mais bem-vindo, acomodado, a energia boa. Ao inimigo a energia ruim. Mas Jesus ensinou lá que a gente deve andar com o inimigo mais tantos passos do que ele andou com a gente. Oferecer, se agredir da face direita, oferecer a outra face. E aí, passados mais 2000 anos, chegamos nós na era de Kardec, ou seja, na era da racionalidade, tudo que a gente pensa é do ponto de vista científico, racional, e a gente tem, para tentar entender ou compreender esse momento da mensagem do Consolador, da mensagem do Espiritismo. Então, Kardec chega com a mensagem espírita justamente com essa necessidade de que nós, enquanto espíritos em evolução, desde lá, da primeira hora,
no trabalho junto com Moisés, temos enfrentado dificuldades de evolução espiritual. E como trabalhadores da última hora, das que chegam no último momento, ainda incrustados na dificuldade de mudança, vem os ensinamentos de Kardec para conseguir que a gente pratique o mais desafiador do princípio cristão, que é, contra aquele que nos quer mal, a gente retribuir com o bem. Veja que em eras antigas a gente nem aceitava essa ideia. Hoje a gente já começa a aceitar essa ideia e a pensar que isso é possível, embora dificilmente a gente consiga praticar. Porque na hora que alguém pisa em nosso calo, qual é a primeira reação instintiva? A defesa. Que está na lei de conservação. Isso é um processo natural. Mas à medida que o espírito aperfeiçoa, ele não pode continuar com esse sentimento. Mas a gente tem uma dificuldade de mudar, a gente tem uma dificuldade de sair de um lugar e mudar para outro. Vou fazer um teste com vocês. Vou pedir que cada um mude de sua cadeira. Pode ser? Não, peraí, não precisa levantar não. É só para ver como é que vocês já ficaram com raiva de mim. Porque tem gente que passa a vida toda indo no centro espírita, desde criancinha, e senta no mesmo lugar. Não muda de jeito nenhum. Então a reflexão que eu quero fazer com vocês é essa. Por que a gente, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanta clareza do que é o bem e o mal, a gente tem dificuldade de fazer essa mudança do bem para o mal? Ou principalmente da caridade de retribuir o mal com o bem. Veja como isso é desafiador e está relacionado ao nosso progresso espiritual. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma coisa interessante. Primeiro ele pergunta na questão 781 se o homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso. E os Espíritos falam, não, mas tem às vezes de embaraçá-la. Então a gente sempre vai progredir, mesmo que a gente seja renitente nas nossas práticas. Mesmo que a gente não queira mudar, a gente vai ser levado pelo amor ou pela dor a fazer a mudança. Mas efetivamente a gente tem momentos espirituais e nada muda do zero. Muitas vezes parece que a gente funciona como um serrote. Vocês já viram como é que é a lâmina do serrote? A gente tem uma lição, muitas vezes, pela dor, pela dificuldade, pela desafios que são colocados em nosso caminho, seja um irmão que a gente não afeiçoa, um amigo de trabalho que não bate com a gente, as relações, inclusive, dentro de casas, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe. Muitas vezes a gente tem dificuldade nessas relações e, graças ao apoio dos amigos espirituais, a gente consegue superar, compreender, perdoar determinadas ofensas, mas logo em seguida a gente, de novo, cai na vingança, no ódio, na raiva. Por que isso? Porque a gente parece um serrote, a gente sobe e depois cai, sobe e cai, igual a lâmina do serrote. Só que os espíritos falam que a gente sempre está aperfeiçoando. Então, na realidade, para mim, a gente funciona mais como uma escada ou como uma espiral. A gente sobe um degrau, aprende aquela lição, mas a gente tem muita coisa para aprender ainda. Então, mais à frente a gente tem um outro desafio que a gente vai superando e nas múltiplas encarnações a gente vai aprendendo. E quando a gente vai lá na escala espírita, a gente percebe isso efetivamente na relação do bem com o mal. Porque ele fala, na didática de Kardec, bem organizadamente, que a gente tem 10 classes de espíritos. Que há os espíritos puros, que já superaram todos esses entraves que a gente tem, mas há os espíritos imperfeitos. Os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores. Esse aí tem um bocado, né? Lá em casa mesmo tem uns que são danados demais. E qual é a característica desses espíritos imperfeitos? É a predominância do mal sobre o bem. Então, graças ao nosso orgulho, nosso egoísmo, as nossas raivas, as nossas paixões, a gente continua ainda preso nessas escalas inferiores, onde, primeiro, a vida material é mais importante para nós do que a vida espiritual, principalmente nesse momento de grande consumismo de nossa sociedade, que a gente quer tudo de novo, de bom, de bonito.
E a gente tem a predominância do orgulho, do egoísmo, das paixões. Então, tudo isso caracteriza efetivamente esses espíritos ainda em processo de aperfeiçoamento. E o que faz nessa escala intermediária? São os espíritos que vão aprimorando e transformando o material no espiritual. Ou seja, o bem passa a fazer parte mais efetiva de nossas relações. Existem inúmeros exemplos, inclusive na Revista Espírita, a gente tem vários exemplos. Hoje a gente vê vários exemplos que a gente poderia usar aqui, efetivamente, para pensar nessa relação da evolução espiritual, vários exemplos de predomínio do mal, né? A gente continua tendo guerra em pleno século XXI. Mas eu quis trazer para vocês aqui, para a gente exemplificar o desafio da evolução espiritual e desse aperfeiçoamento do espírito e da mudança que se dá sempre, mas se dá muitas vezes de forma muito lenta, o exemplo do próprio Emmanuel. E aí, quando a gente volta lá na sua obra mais maravilhosa, que é há 2000 anos, a gente vê como aquele momento reencarnatório do senador Públio Lentulus é significativo nesse processo de evolução espiritual. Eu acho que todos vocês já devem ter lido há 2000 anos. Quem não leu, fica a dica. Eu não vou dar spoiler completo do livro, para deixar assim um pedacinho para vocês quererem ler. Mas, efetivamente, em determinado momento que Públio Lentulus está levando a filha para a Palestina para ser tratado por Jesus, ou para um ambiente mais caloroso, assim, um ambiente mais quente, a filha dele tinha hanseníase, na época lepra, né? E ele, por conta do ódio e do rancor, foi avisado por seu amigo mais querido de que ele, como senador, devia ser extremamente severo com qualquer ameaça que ele sofresse. E o coitado do indivíduo lá, chamado Saul, jogou uma pedra em direção a ele quando ele ia chegando, e a pedra caiu justamente no rosto de Lívia. E ele, efetivamente, num lapso de nossa trajetória, num momento qualquer de nossa vida, mudou completamente a sua relação. Porque ele, sob essa recomendação da época de que um senador tinha que ser severo, o que ele fez? Ele, efetivamente, mandou prender o coitado do Saul. E mesmo que o pai de Saul viesse várias vezes a ele e pediu perdão para que ele não pudesse, por um ato de imaturidade do filho, não deixasse o filho se tornar um escravo, porque naquela época você fazia isso, não tinha julgamento. Você era preso e era condenado, imagina agredindo um romano, um senador cheio de poder. E aí ele, inspirado também por todo esse contexto cultural da época, não abriu um traço de perdão contra Saul, nem contra o seu pai, que implorou o perdão dele efetivamente. E aí o André, que era o pai do Saul, falou o seguinte: você ganhou para toda a eternidade um inimigo. E a partir desse fato, depois ele até se arrepende e tenta resgatar Saul da prisão, mas Saul já tinha sumido. Ele achou que Saul tinha voltado para casa e que estava tudo resolvido. Mas, efetivamente, Saul foi vendido como escravo romano e o pai dele resolveu se vingar, sequestrando o próprio filho do senador e transformando o filho no escravo, que lá na frente vai criar uma atrocidade ainda maior. Mas esse eu não vou contar para vocês, vou deixar vocês lerem o livro para vocês verem. Mas o que eu quero trazer aqui é assim, a gente podia usar diversos casos aí que a gente tem, Paulo Estevam também é ótimo para falar isso, mas quando o mal, o ódio, o rancor, a raiva, a ira domina você, você perde a capacidade de raciocinar. E diante de um contexto cultural, você lembra que há menos de 100 anos a gente tinha escravos. A gente faz coisas que são irrefletidas e que levam para a vida toda. E Emmanuel mostra efetivamente como esse ato de rancor, de ódio,
marcou ele profundamente, tanto que em diversas mensagens que ele fez posteriormente, ele fala que foi difícil ele voltar para escrever o livro com Chico Xavier, porque ele lembrava de coisas que ele já tinha esquecido da memória e que queria apagar da história e da trajetória dele. Mas graças a esse momento que ele teve também, nesse livro ele conta que ele teve um momento extremamente interessante com Jesus, que acaba curando, eu já estou dando spoiler, curando a filha dele. Mas esse momento que ele teve com Jesus, que ele não admite durante a encarnação, foi fundamental para ele transformar a realidade de vida dele, aperfeiçoar, mudando o comportamento dele de um comportamento voltado ao mal para um comportamento muito mais voltado às práticas cristãs e que vão efetivamente só transformar ele em outras encarnações, graças ao apoio incondicional e amoroso de sua esposa, Lívia, que acompanha ele continuamente até hoje. Emmanuel já é um espírito aperfeiçoado, né? Que inclusive está reencarnado em algum lugar aí, preparando alguma coisa para a gente. Mas Lívia está ainda numa morada espiritual maior, ainda mais aperfeiçoada, e sempre é a condutora dos caminhos de Emmanuel, que conduziu efetivamente Chico Xavier. Então é maravilhoso essas relações e mostram como determinados erros pontuais, por conta das nossas paixões, das nossas raivas, dos nossos rancores, acabam conduzindo coisas que a gente nem imaginaria em nossas vidas. E aí é importante a gente amadurecer um pouquinho mais, minha hora está passando ali, ó, tô olhando para ela. A gente amadurecer um pouquinho mais o nosso raciocínio, olhando assim, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, e porque a gente está caminhando, segundo os relatos espirituais, para o mundo de regeneração. A gente volta lá o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, mostrando justamente que a gente tem, nesse processo de evolução espirituais, diferentes mundos. E dentro dessas categorias de mundo, Kardec, didaticamente também, traz para a gente 5 categorias que ajudam a gente a pensar o bem e o mal. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos regeneradores, que um dia a gente chegará lá, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Então, efetivamente, o que é que diferencia? Pensando na temática do bem e do mal. A gente tem 2 pontas efetivas, o mundo celeste e o mundo primitivo. O mundo celeste é onde já não tem mais o mal. O mundo primitivo é onde o mal domina. Então, a gente tem efetivamente um processo de evolução que é um amadurecimento paulatino. Por mais que a gente queira se aperfeiçoar continuamente, a gente vai ter que passar por essa trajetória. Entrando um pouquinho mais desses 2 extremos, a gente vai ter os mundos felizes e os mundos, como o nosso, como os espíritos nos falam, de provas e expiação. Qual é a diferença deles efetivamente? No mundo feliz, o bem predomina em relação ao mal. No mundo de prova e expiação, o que acontece? O inverso. O mal ainda predomina em relação ao bem. Então, por que a gente fica ainda preso a essa dificuldade de mudar? Porque, coletivamente, a gente ainda está preso no mundo onde o mal é efetivamente o modelo e o guia nosso. Mesmo tendo a mensagem de Jesus sendo ouvida. Então, de onde vem essa dificuldade de a gente mudar efetivamente o nosso comportamento? Talvez quando a gente tiver daqui a uns 100 anos, 200 anos, a gente perceba quanta coisa ruim a gente faz ainda hoje, né? Mas por que realmente uma sociedade que tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, domínio de tanta informação, com tanta facilidade tecnológica, predomina ainda o mal? Eu tenho algumas teses, algumas teorias, efetivamente, sobre isso, que eu gostaria de trazer aqui para vocês rapidamente, né? Não dá para a gente aprofundar sobre todo esse conhecimento, mas coisas que eu acho que são fundamentais a gente pensar. Uma passa primeiro pela razão. Efetivamente, nós somos uma sociedade baseada
no conhecimento de uma escolha racional cada vez mais presente. E eu sou professor de administração. A administração gosta muito de estudar isso. Existe lá na administração e na economia também um rapaz que ganhou um prêmio Nobel discutindo uma coisa interessante. Ele se chama Herbert Simon. Herbert Simon escreveu em 1947, e por isso, pela sua obra como um todo, ele ganha um prêmio. Ele escreveu um livro chamado Comportamento Administrativo, que ele estudava o comportamento econômico do indivíduo. Quem foi meu aluno, igual Cláudio, já deve saber das histórias de Simon. Ele foi perceber assim que, na época antes dele, se pensava que o ser humano era um ser de racionalidade plena, sabia de tudo, conhecia tudo, tinha todo o conhecimento da realidade e, por isso, tomava decisões ótimas. Efetivamente, quando ele foi analisar o comportamento econômico dos indivíduos, esse rapaz não era administrador, era economista. Ele descobriu que grande parte do comportamento do indivíduo era racional, mas era psicológico, mesmo dentro da racionalidade. Porque ele fez determinadas perguntas assim: quem usa o comportamento racional é o soldado que, na linha de frente, bota a cara de fora para atirar no adversário? Ou aquele que, sabendo que vem bala de lá para cá, ele se esconde e não bota a cara para atirar? Quem é que está usando um comportamento racional efetivamente? Quem é mais racional? Aquele que defende a organização que ele trabalha com todo vigor, com todo amor, ou aquele que defende o seu interesse pessoal e não trabalha mais porque é muito mais importante sua saúde do que o bem-estar da empresa? Meu bem-estar físico é melhor do que o bem-estar da empresa. Então, faz igual o Cláudio. Bateu o ponto lá, deu 6 horas, não tem mais trabalho, né, Cláudio? Antes fosse assim, né? Aí seria bom. Na realidade, Simon ganha o prêmio porque ele vai dizer justamente isso. Todas as duas situações são comportamentos racionais. Só que, efetivamente, a racionalidade que a gente pensa, o comportamento e a escolha nossa, não é plenamente racional, por conta da própria limitação psicológica do ser humano. Ele vai falar que pelo menos 3 fatores levam a pessoa a não ter a capacidade de racionalizar, de escolher plenamente. Primeiro, ele é incapaz de saber de todas as informações do mundo. Por mais que ele queira captar todas as informações, o mundo tem tanta informação que ele vai ter uma fração dessa informação. Segundo, ele, por mais que ele tenha dinheiro, tenha recursos, tenha disponibilidade, ele não vai ter condição de comprar toda a informação do mundo, nem vai ter tempo para ler toda essa informação. E terceiro, por mais que ele tenha tempo, condição e receba toda a informação, a cabeça dele não consegue processar todas as informações. E aí Simon criou um conceito chamado racionalidade limitada, que era um neologismo em língua inglesa na época, por isso que ele ganhou o prêmio Nobel. E ele vai dizer, isso passa a ser referência de todos os estudos econômicos hoje, que um ser, quando toma decisão, ele não tem conhecimento pleno das coisas. Ele, no máximo, vai tomar uma decisão satisfatória, porque ele vai achar assim: Cláudio resolveu casar. Ótimo, beleza, eu achei a melhor parceira. Mas a incerteza que vai ter lá na frente vai dizer se ele tomou a decisão certa ou errada. Tanto que Kleber Flores conta uma historinha que eu adoro, que assim, ele fala da sorte e o azar. Sorte e o azar, só o tempo que dirá. Porque por mais que a gente use o comportamento racional, a escolha racional, a gente não tem a capacidade de fazer escolhas efetivas, porque a gente nunca vai conhecer tudo. A gente tem uma racionalidade limitada. E por conta dessa racionalidade limitada, a gente acabou criando, isso já é um outro estudioso que fala, que é Weber, ele fala, estudando as religiões, inclusive, que a gente tem 4 tipos de comportamento. Uma escolha a partir dessa racionalidade tradicional, uma escolha afetiva, onde a emoção é mais importante do que a razão, uma escolha a partir de valores morais, éticos, etc. e tal, e uma escolha relacionada aos fins, naquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro.
Se a farinha pouca, meu pirão primeiro, eu passo por cima de todo mundo para tomar conta das coisas. Então, efetivamente, vários estudos hoje da sociologia, a partir dessa análise de Simon, fala que o mal da modernidade nossa, de nosso tempo, de nossa escolha, é que a gente cresceu muito do ponto de vista intelectual e produtivo e criou uma sociedade baseada no mercado autorregulado. Cada frase dessa que eu estou falando com vocês tem um monte de coisa por trás. Estou resumindo, né? Depois a gente conversa mais. Então, efetivamente, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade que amadureceu a partir de uma razão utilitária e hedonista. Utilitária por quê? Porque a minha escolha é baseada na escolha material. Eu quero ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor oportunidade, o melhor trabalho, o melhor salário. Isso é uma razão utilitária. E eu tenho uma razão hedonista, porque o prazer é mais efetivo para a minha época do que o sacrifício. Então, essa razão utilitária, vários autores vão falar, principalmente um baiano chamado Guerreiro Ramos, que é um sociólogo já falecido, desencarnado, mas que é muito marcante, porque ele cria uma teoria baseada nisso. Ele fala assim, ó, qual é o grande mal da humanidade presente? É uma racionalidade formal utilitária, porque ele predomina o ganho individual ao ganho coletivo. Ele predomina o meu prazer, a minha escolha acima de tudo, principalmente na escolha material e econômica, do que a uma escolha baseada na ética e no bom comportamento. E ele vai numa visão até semelhante com Kardec, embora no campo da sociologia, ele nunca trabalhou no campo das religiões. Ele fala que para contrapor essa racionalidade, essa forma de escolher, era necessário voltar à filosofia clássica, a Platão, a Sócrates, que tinha lá atrás uma ideia de que a escolha do homem não podia ser só utilitária, ela tinha que ser também moral. E cria um termo que ele chama de racionalidade substantiva. E é bem interessante esse trabalho, o trabalho dele se chama A Nova Ciência das Organizações, foi publicado em 89, é um livro até difícil de você encontrar, não sei se já foi publicada a versão nova, mas ele traça toda a base de pensamento dele. Interessante que o tempo está passando ali, eu só conversando com você. Interessante que ele fala assim uma coisa maravilhosa no prefácio desse livro. Eu passei 30 anos estudando meu tema, depois de 30 anos estudando essas coisas, é que eu descobri a ponta do novelo da abordagem que eu quero dar. Depois de 30 anos estudando. E ele vai falar assim, qual é o grande problema da humanidade? É a falta da contraposição dessas duas formas de raciocinar. Se eu tenho uma racionalidade utilitária acima de qualquer outra, meu comportamento sempre vai ser preso a um modelo baseado no egoísmo, baseado nas paixões, baseado em ter mais do que ser. Se eu consigo contrapor esses dois modelos, eu passo a repensar uma sociedade baseada na razão substantiva. E aí, o que eu teria nessa razão substantiva? Novas formas de trabalhar o mundo. Ou seja, eu não quero acabar com o utilitário, isso ele deixa claro. Só que o utilitário hoje é uma relação econômica que permeia todo tipo de relação social. Eu quero que o econômico fique aqui. O econômico continua tendo essa lógica econômica. Então, o lucro é o baseado. Mas se eu vou para outros tipos de organização, ele chama isso de para-economia, além da economia. Por exemplo, a família. A família não pode ter uma lógica econômica. O que é público, o que é social, não pode ter uma lógica econômica. Então, ele pensa num novo modelo de sociedade, onde ele teria justamente uma possibilidade de pensar no bem comum mais do que o bem coletivo. E isso hoje é a base de uma série de pensamentos, uma série de propostas que vai desde a economia solidária, do comércio justo, de práticas ambientalistas. Muita gente adora esse autor e uma série de outros que questionam esse modelo de desenvolvimento que a gente vive hoje, porque eles deixam claro que esse modelo de desenvolvimento baseado no econômico é um modelo que leva as pessoas ao adoecimento, a síndromes psicológicas, a síndromes de todas as ordens. A gente tem um excessivo número de suicídios, de síndrome do pânico, de depressão. Por quê? Porque o modelo de desenvolvimento escolhido por nossa sociedade privilegia mais o ter do que o ser.
Qual é a solução? A solução, efetivamente, é a terceira parte. Olha o tempo ali me cobrando. É a terceira parte do nosso raciocínio. Então, se a gente vive uma sociedade que efetivamente, apesar de todo o conhecimento, não mudou o seu comportamento, a solução estaria numa coisa que Kardec fala e que Guerreiro Ramos também fala, e que um outro teórico que eu gosto muito, que chama Marcel Mauss, também fala. Essa racionalidade substantiva, ela não estaria nas relações sociais, ela estaria, para Guerreiro Ramos, na mente das pessoas. O senso moral estaria na mente das pessoas. A mesma coisa que os espíritos falam, que a lei moral, olha que ele está em outro campo diferente. A lei moral está onde? A nossa consciência. A gente sabe o que é o bem e o mal. Outro teórico que eu ia falando é Marcel Mauss, que tem uma teoria da dádiva que é belíssima. É um antropólogo que estuda comunidades primitivas, que ele vai falar assim, ó, o homem nunca foi isso que a gente faz hoje, de brigar, de lutar, de querer o poder. O homem, efetivamente, baseado nos estudos da comunidade primitiva, e as mulheres também, eles sempre trabalhavam com uma troca baseada na dádiva, no bem-querer, no bem coletivo. Não é uma troca de eu quero dar uma coisa para você me pagar algo. Não, eu dou, o próximo recebe e retribui coletivamente. Então, as comunidades primitivas não estariam baseadas nessa troca econômica, mas numa troca muito mais baseado na dádiva, no bem-querer, na troca coletiva, como acontece muitas vezes dentro de casa, dentro das famílias. Então, a solução seria qual? Como o meu tempo está acabando. A solução está no orar e vigiar. A solução está na nossa capacidade individual, no meu ponto de vista, baseado nos ensinamentos de Kardec. Não está numa mudança que vem de fora para dentro. A mudança, efetivamente, tem que ser baseada na reforma íntima, na reforma do ser, num processo que não vai ser um processo simples, vai ser um processo de aprendizado de múltiplas encarnações, mas a gente já pode começar agora, a gente não precisa deixar para a próxima, né? Se a gente tem a oportunidade de estar sabendo disso, que a gente não consegue efetivamente retribuir o mal com o bem, está na hora da gente mudar. Mudar por quê? Porque além dos ensinamentos de Emmanuel, eu tenho inúmeros espíritos que vêm para botar em prática um ensinamento de Cristo que diz que a prática do amor é muito melhor do que a prática da maldade e da dor. Como é a prática do amor? É o que Gandhi fez. Com seus erros, com seus problemas, Gandhi foi aquele que botou efetivamente a prática do comportamento pacífico, de retribuir a dor. Inúmeras histórias de Gandhi falam que ele apanhou, ele sofreu, ele brigou e sempre retrucou e fez uma revolução baseada em um modelo pacifista. Assim como inúmeros outros espíritos que vêm nos ensinar, e continuam aí nos ensinando com os trabalhos cotidianos, de que o amor é capaz de transformar as criaturas. O amor são aqueles que conseguem efetivamente praticar o bem. E isso está lá nas bem-aventuranças do Cristo. Se a gente olhar as bem-aventuranças, são um roteiro efetivo que, a partir do comportamento benéfico, pacífico, pacificador, a gente vai conquistando determinadas virtudes que permitem a gente efetivamente responder o mal de forma mais consciente. A gente não vai tratar aquele que nos quer mal como um amigo, mas a gente não precisa ter com ele todo o desejo de vingança, de ódio, de egoísmo. A gente pode muito bem orar por ele, responder com bem. O orar e o vigiar é o melhor caminho que a gente tem. E lá nas características do homem de bem, a gente consegue perceber como é possível a gente conseguir transformar efetivamente comportamentos que antes a gente fazia de forma natural ou até instintiva, de cada vez que a pessoa pisava em nosso calo, a gente retrucava com a mesma força. Toda vez que a pessoa bate na gente, a gente quer bater do mesmo jeito, a gente começa a responder efetivamente à agressão com um comportamento mais pacífico.
com um comportamento mais benevolente com os erros alheios, assim como a gente quer que as pessoas sejam benevolentes com nossos erros. Que a gente seja indulgente com os defeitos dos outros, porque a gente sabe também que nós somos imperfeitos, e como imperfeitos somos, queremos que os outros nos compreendam. Então vamos compreender um pouquinho mais os outros. E, acima de tudo, que a gente possa praticar a caridade efetiva com o perdão. O perdão a nós mesmos, quando a gente faz coisa errada, mas principalmente o perdão aos erros dos nossos companheiros espirituais. Porque se estamos todos aqui nessa jornada, é porque nós precisamos melhorar o nosso comportamento. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue cumprir as bem-aventuranças, não só sendo puros e pacíficos, mas sendo misericordiosos, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. E um dia, quiçá, depois de muito esforço, a gente consiga ter os corações puros. E tendo os corações puros, a gente consiga transformar coletivamente esse mundo, do mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, que não é o ideal ainda, é o mundo onde o bem estaria mais presente do que o mal. E como minha hora já é chegada ali, já até passou, a mulher já passou. Como a gente abriu brilhantemente a noite de hoje com uma oração linda, eu volto a fazer ela. A oração de Francisco de Assis é efetivamente um caminho que a gente tem para conseguir retribuir o mal com o bem. Porque ele fala assim: Senhor, faze de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. E no desespero, que eu leve a esperança. Na tristeza, que eu leve a alegria, e diante das trevas que eu coloque a luz lá no alto da casa para que possa iluminar a todos nós nesse sentimento de amor que cada vez mais, como espíritas, a gente luta para conseguir essa transformação moral. Agradeço a todos, peço gentilmente que possamos refletir um pouquinho mais sobre isso em outras experiências, falamos mais sobre esse conhecimento e que possamos efetivamente um dia, com a prática e com o ensinamento do Cristo e a presença dos amigos espirituais que nos orientam sempre, retribuir cada vez mais o mal com o bem. Muito obrigado.